Fala, comunicadores da internet! Postei no meu Instagram há algumas horas atrás uma enquete sobre uma situação pela qual eu passei há algumas semanas aqui no condomínio no qual estou morando. Uma situação que eu acredito que seja muito comum para quem já mora em condomínio há mais tempo. Para você que não está entendendo nada, eu vou explicar para você o que acontece. Cada apartamento tem direito a uma vaga aqui no condomínio. Eu tenho direito à minha vaga, os moradores também têm direito às suas respectivas vagas. A questão é, um dos moradores estava utilizando a vaga que era dele e a outra vaga, a vaga de outra pessoa para colocar o carro da empresa. E quem era a outra pessoa? Eu. Eu era a vítima da história, né? E eu não consegui identificar quem era a pessoa, porque todas as vezes que eu chegava aqui no condomínio eu vi um carro branco parado. Eu falei, gente, mas de quem é esse carro? Até que em um determinado momento eu estava no meu apartamento, ouvi um barulho de um carro, por coincidência abri a janela e vi aquele carro estacionado. Corri para resolver o problema. Vi que o rapaz estava estacionando o carro. Na verdade, eu acho que ele estava tirando o carro. Para poder ir trabalhar. E aí que eu cheguei, conversei com ele, expliquei a situação e o problema não mais voltou a acontecer. E aí me estimulou uma vontade de querer saber mais um pouco sobre as pessoas, sobre quais são os comportamentos diante de situações como essas. Diante de situações em que exigem da gente o posicionamento. Criei a enquete, coloquei 4 opções. A primeira opção era dar vassourada, né? Muita gente colocou que ia dar vassourada. Eu sei que muita gente realmente ia dar vassourada e ia caçar confusão. Mas essa opção eu coloquei mais para quebrar o clima, ainda que seja uma alternativa utilizada por muitas pessoas. A gente sabe que a violência nunca é o melhor caminho. E eu coloquei uma outra opção que diz respeito a gente selecionar uma outra vaga, ou seja, se é que a nossa vaga está sendo utilizada por uma pessoa, eu vou escolher uma outra vaga de outra pessoa. Isso não é nem de perto a melhor solução. Primeiro, porque você vai estar utilizando a vaga de outra pessoa, você vai estar criando um outro problema, né? Você não vai resolver o seu problema e ainda vai criar um outro problema. E uma outra observação sobre isso. Não é justo que a gente deixe de se posicionar para ter algo que já é nosso de direito, para que outra pessoa tome o nosso espaço. Então, esse vídeo também diz respeito à importância da comunicação. Quando você tem uma confiança quanto à sua comunicação, você não vai mais fugir de estresses como esse. Estresse no sentido de que muitas pessoas se omitem, preferem ceder aquilo que é delas para outra pessoa. Não quero me estressar. Só que nessas situações, em eventos como esse, a gente acaba dando para outras pessoas aquilo que é nosso. E eu não estou falando, estou usando esse exemplo da vaga de condomínio como uma ilustração, como uma analogia. Isso aqui pode ser levado para outras áreas da vida. Quantas e quantas vezes você deixou de ir atrás daquilo que é seu por não ter a coragem de bater de frente com aquele possível estresse? E é por isso que eu exalto mais uma vez, meu perfil aqui tá aqui para isso. A comunicação é a base de todo posicionamento. Se você não aprender a se comunicar o quanto antes, comunicar-se bem, você vai sempre buscar outros meios para resolver problemas. E deixar para o outro aquilo que é seu não é uma resolução de problema, nem aqui, nem em lugar nenhum. Tá? E uma outra opção que eu coloquei também seria colocar um cone. Muitas pessoas, a segunda maior parte das pessoas votou nessa ideia de colocar o cone na vaga. Eu vou falar um pouco sobre isso também, olha só, uma ideia criativa. Mas pensa comigo, você está morando num condomínio e você vai colocar o cone na vaga. Você tem que colar o cone. Porque aqui tem várias crianças. As crianças, você sabe como que é, né? Pouco custa para elas pegar o cone e sair correndo. Fugir com o seu cone. Você vai ficar sem a sua vaga e sem o seu cone. Outra coisa também. Imagina só, você chegando cansado do seu trabalho, você tem que descer do carro para tirar o cone, voltar para o seu carro para colocar o carro no lugar. Olha o desgaste de energia que você vai ter para poder colocar o carro na sua vaga. Então, essa questão do cone, ela é uma ideia interessante, porque ela é uma estimulação da criatividade. Eu vou colocar o cone aqui porque, né, talvez por isso eu já resolva o problema. Isso é interessante em alguns momentos, mas nesse caso, em outros vários, na nossa vida, não é. A questão é, coloque um porquê por trás dessa ideia de colocar o cone. Por que eu vou colocar o cone? Será que é também porque eu quero fugir de estresse? Será que é porque eu estou com medo de me posicionar diante dessa situação? Então, pense sempre no porquê de algumas ideias que brotam na sua mente. Talvez colocar o cone também não seja a melhor opção nesse momento. E talvez colocar outros cones em outras áreas da sua vida para que você não possa bater de frente e consiga evitar estresse. Talvez isso também não seja uma boa alternativa.
São a partir do enfrentamento de estresses, são a partir de posicionamentos nossos em várias áreas da vida que a gente cresce, que a gente evolui. Mais uma vez eu bato na tecla. A boa comunicação é a base de qualquer posicionamento. E por último, eu coloquei a ideia de você realmente enfrentar a situação. Descer ali, no meu caso eu desci, conversei com o cara e resolvi o problema. Então, assim, é a melhor forma, né? Você chegar perto da pessoa, a questão é muita gente acha que quando ela se posicionar, ela já vai tomar um soco, ela já vai arrumar confusão. Não é bem assim. Ninguém é tão mal assim. E muito pelo contrário, às vezes você se posicionando, você acaba de quebra criando um vínculo, né? Porque se você se comunicar direito ali, a pessoa vai passar a te olhar com outros olhos. E a sua vaga vai ser sua, independente se você não esteja com o carro ali, se você esteja viajando, a sua vaga ela vai estar vazia. Por quê? Porque a vaga é sua, você se posicionou. E para você se posicionar diante de situações como essa, a gente tem que utilizar a comunicação não violenta. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Que é você ter respeito durante a conversa. É você chegar sem ser invasivo. É você ser cordial, dar um bom dia, uma boa tarde. É você permitir que a pessoa te dê espaço para você falar aquilo que você pensa. Tem todo um contexto de comunicação violenta, que eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas se vocês quiserem a gente pode falar mais sobre isso também. Mas é importante que você se posicione sempre. E você tendo uma comunicação assertiva, você sabendo se posicionar. E por mais que você não tenha isso, bata de frente com seus medos, se posicione. A vida é sua, a vida é minha. Nós temos que ser os protagonistas de cada uma dessas histórias. Eu da minha, você da sua. E para isso a gente tem que se posicionar. E a comunicação é a base, vou repetir 70 vezes. A comunicação é a base de qualquer posicionamento. Tá bom? Um abraço. Depois eu vou pegar outras situações do dia a dia também para poder trazer reflexões em cima disso. E depois vocês me dizam, aí, faz o vídeo inteiro e fala dizam no final. Depois vocês me dizem o que achou. Inclusive não, depois não. Digam aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês tomariam alguma outra atitude, já aconteceu isso com vocês. Vamos interagir. Um abraço, tamo junto, ótima semana.